Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente começa um conteúdo novo aí da nossa disciplina. Na verdade, é uma aula mais teórica, voltada aí para a gente discutir um pouco sobre esse conceito de antigo regime. A partir de semana que vem a gente vai falar sobre a colonização brasileira. Então, para que a gente consiga entender um pouco por que a colonização brasileira acontece, a gente precisa entender a estrutura política portuguesa e também como que dentro da Europa estão se organizando aí tanto política quanto economicamente quanto socialmente. Então, nós hoje vamos trabalhar aí com antigo regime. Bom, para a gente falar um pouquinho sobre o antigo regime, é importante a gente fazer uma breve retomada sobre o que está rolando dentro da Europa aí durante o período do fim da Idade Média, passagem para a Idade Moderna, né? Então, mais ou menos a partir do século XIII, com as cruzadas, com o renascimento comercial, que as pessoas vão começar a circular mais dentro da Europa, vai haver uma necessidade de se construir um país que tenha uma única moeda, principalmente, né, para facilitar as relações comerciais. O que a gente vai perceber também é que a partir do século XIV, algumas guerras, como a Guerra dos 100 Anos, que eu falei para vocês, a fome, a peste negra, vão ser marcos aí de uma ruptura política e social com o feudalismo, com aquela mentalidade existente durante o período aí da Idade Média Central, né? Que durante o século XI e XII vai haver uma fragmentação política. A partir do momento em que há uma necessidade de concentrar a política em torno de uma única pessoa, de uma monarquia, né? Lembrando aí que monarquia significa um governo liderado por uma única pessoa. Vai haver então a necessidade de se criar o Estado moderno. E aí eu falei para vocês que existem 4 países que vão se formar durante esse período: Portugal, Espanha, França e Inglaterra. No caso aqui, a gente vai estudar principalmente o modelo francês do Antigo Regime. Bom, o que vai ser então a marca do poder político dentro do Antigo Regime? A gente fala então que o poder político é absoluto. Então, lembrando, o absolutismo vai ser uma característica dessas monarquias europeias formadas no finalzinho da Idade Média, em que não vai haver uma divisão de poderes. Todos os poderes sobre o exército, sobre a política, sobre a economia, sobre o judiciário, vai estar concentrado na mão de uma única pessoa, de um rei. Então, a concentração do poder vai ser na mão da monarquia. E qual vai ser o argumento utilizado para justificar que o rei deveria concentrar todos esses poderes? A gente afirma que o poder está baseado na igreja. Então, sempre que a gente falar sobre o absolutismo, é importante que vocês tenham em mente que o que vai acontecer é que Deus vai ter uma ideia daquilo que é justo e, através da nomeação de um líder, do rei, ele vai agir sobre a terra. Então, quando a gente fala sobre o poder do absolutismo, o poder político vai ser baseado na Igreja Católica. Vai ser a partir disso que dentro da França vai surgir esse conceito de república cristiana, em que a gente só consegue entender o poder político a partir do poder religioso.
Por isso que eu falei para vocês nas últimas aulas que é importante a gente entender as reformas religiosas como uma questão que estruturava a realidade política da época, política e social, porque era a religião que dava sentido às coisas, dava sentido para a política, dava sentido para a própria vivência em sociedade. Então, quando a gente fala sobre poder absoluto, não apenas o poder vai estar concentrado na mão de uma única pessoa, como também esse poder vai ter como base o poder da Igreja Católica. Quando a gente fala sobre a característica já da economia durante o período da Idade Moderna, do Antigo Regime, a gente utiliza o conceito de mercantilismo. Existem alguns historiadores que dizem que o capitalismo ele começa aqui, com o mercantilismo. Então, o que a gente percebe é que durante esse período, algumas características vão ser importantes. Falei para vocês que o rei vai concentrar todos os poderes. Com isso, o que ele vai fazer? Ele vai querer controlar a própria economia. Então, uma das marcas da economia do Antigo Regime é o intervencionismo dentro da economia. O Estado vai intervir muito na economia. Como que ele vai fazer isso? Gerando aí taxas alfandegárias, que são impostos que são colocados durante o processo de importação e exportação. Por que que isso vai ser importante? Por causa desse desenho aqui que tem atrás de mim, que é o da balança comercial. O que é a balança comercial? A balança comercial vai medir a relação entre as importações e as exportações. Lembrando, quando a gente fala de importar, a gente está falando de comprar de algum lugar e trazer para dentro do país. E exportar, a gente está falando sobre um processo de vender para fora. O que vai acontecer é que a balança comercial dentro do mercantilismo, para que um país fosse considerado rico, ela deveria ser favorável, ou seja, as exportações tinham que ser maiores do que as importações, como mostra aqui no desenho. Por que isso? Porque a partir do momento em que há mais exportações do que importações, você está vendendo mais do que comprando. Consequentemente, você está lucrando, você está acumulando riquezas. Tanto que, para você medir a riqueza de um país, eles utilizavam a quantidade de ouro disponível, ou de metais preciosos, né, como a prata, dentro de um país, que a gente chama de metalismo. Então, juntando essas três coisas, a intervenção do Estado na economia, uma balança comercial favorável e o metalismo, a gente consegue pensar o porquê que houve um interesse tão grande aqui sobre as terras brasileiras de se encontrar ouro. Por quê? O que, quando os portugueses chegam aqui no Brasil, queriam, realmente era algum tipo de produto que eles pudessem explorar até que fosse possível encontrar ouro. Diferente dos espanhóis, né, que quando chegaram lá no reino dos astecas ou dos mexicas que eu falei para vocês, ou até mesmo dos incas, já havia um contato com o ouro. Então, os espanhóis eles acabaram saindo na frente nessa corrida pelo ouro. Aqui no Brasil, enquanto não se encontrava ouro, que só foi se encontrar no século XVIII, eles continuaram explorando outros produtos aí que eram rentáveis nesse processo de exportação, como é o caso do pau-brasil, que a gente vai trabalhar mais para frente. Então, o processo de colonização fazia parte dessa lógica de acumulação de riquezas dentro do mercantilismo. Não podemos esquecer também
que quando a gente fala sobre o processo de colonização, a gente tem que lembrar que as colônias eram ótimos atrativos aí para formar mercados consumidores. Então, junto com esse processo de exploração de bens e matérias-primas que eram mandadas lá para a Europa, como para o Brasil, o próprio território brasileiro, o território colonial, era um lugar de trazer os produtos importados vindos lá da Europa. E com isso, eles colocavam impostos e, consequentemente, as companhias de comércio acabavam lucrando ainda mais com isso e acumulando ainda mais metais, consequentemente, tornando o país rico. Uma outra coisa, quando a gente fala sobre a sociedade durante o período do Antigo Regime, vai ter uma organização muito semelhante com aquela organização que existia dentro da Idade Média. Então, lembrando, quando a gente fala sobre a sociedade do Antigo Regime, estamos falando sobre uma sociedade estamental, uma sociedade dividida em classes sociais com pouca ou nenhuma mobilidade. O primeiro grupo vai ser o clero, os oradores, aqueles que oram. O segundo vai ser aí dos nobres ou os belatores, que são aqueles que guerreiam, aqueles que lutam. E por último, a plebe, os camponeses, os servos, que são os laboratores, aqueles que trabalham. O que a gente vai perceber é que por causa dessa organização aqui do Antigo Regime, os burgueses que faziam parte dessa última, eu vivo confundindo aqui o lado, mas aqui, né? Os burgueses que faziam parte aí do grupo dos laboratores, dos que trabalhavam, eles vão começar a reivindicar direitos. E como a gente vai trabalhar no segundo ano, vão acontecer as revoluções burguesas, como a Revolução Francesa, em que os burgueses que não tinham privilégios vão começar a lutar contra essa estrutura da sociedade dividida por estamentos. Bom, para a gente encerrar já o conteúdo aí sobre o Antigo Regime, eu trouxe para vocês dois filósofos que estavam construindo suas teorias sobre como a política deveria se organizar durante o período do Antigo Regime. O primeiro rapaz aí muito interessante para nós analisarmos é o Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel foi um homem de seu tempo. Ele foi um diplomata. Ele era financiado por uma família influente dentro da região de Florença, na Itália, na atual Itália, né? Lembrando, a Itália não se forma enquanto um país naquele período, vai se formar apenas no século XIX. Então, ele vai estar analisando como que as famílias ricas dentro da Península Itálica se relacionam com o poder e com a política. Ele vai falar que não existe nada disso da política ser o resultado de uma ação divina. Ele fala que a política é resultado da ação social. Então, são os próprios príncipes, os próprios reis, que são os responsáveis por se manter no poder. Então, ele vai falar, né, que o objetivo central da política é a tomada e a manutenção do poder. Ele vai escrever isso dentro do seu livro, O Príncipe, em que ele vai trazer aí os conceitos de virtude e fortuna. Ele vai falar que a virtude é a capacidade do príncipe de lidar com o acaso, com os problemas que viriam e se manter no poder. E a fortuna seriam, então, esses acasos, essas contingências, esses problemas que poderiam vir a acontecer ao longo do tempo. O que a gente vai
analisar dentro aí da política do Maquiavel, é que ele vai falar que um príncipe virtuoso é aquele que vai saber utilizar a fortuna para se manter no poder. Então, um bom rei é aquele que é capaz de se aproveitar do acaso, se aproveitar das oportunidades para então ele se manter no poder. Tem até uma frase clássica que não é dele, mas é atribuída a ele, que fala que os fins justificam os meios. O Maquiavel nunca falou essa frase. Porém, essa frase ela é muitas vezes utilizada para legitimar essa tomada do poder à força. O que o Maquiavel vai falar, na verdade, é que o príncipe ele não deve atender apenas o interesse pessoal, o interesse de pessoas influentes. Ele fala que o poder do príncipe deve ser superior aos grandes, às pessoas ricas, às influentes, e estar sempre a serviço do povo. Então, Maquiavel ele vai criar um pouco a ideia de república, né, que já existia durante Roma, porém vai ser resgatado aqui durante esse período, né? Ele vai falar que o príncipe deve concentrar o poder, porém ele deve atender os interesses da população. E para nós encerrarmos, assim como existe o Nicolau Maquiavel dentro da Itália, temos o Thomas Hobbes dentro da Inglaterra. Bem diferente do que existe lá dentro da Península Itálica, a Inglaterra vai ser já uma monarquia absolutista, que só vai deixar de ser absolutista, inclusive no século XVII, que a gente não vai trabalhar esse ano, vai trabalhar só no ano que vem. O Thomas Hobbes ele vai fazer uma pergunta. Por que os indivíduos aceitam se submeter ao poder político e às leis? Ou então, por que o povo resolveu criar um Estado? E ele vai construir a tese de um contrato social. Thomas Hobbes, assim como John Locke e assim como Jean-Jacques Rousseau, são teóricos contratualistas. O que são teóricos contratualistas? São aqueles que falam sobre o contrato social, sobre a passagem da sociedade de um estado de natureza para um estado de sociedade. O Thomas Hobbes ele vai falar que o povo era selvagem, que o povo, na origem, vivia numa intensa guerra. E que a única lei que valia era a lei do mais forte. O que vai acontecer é que as pessoas eram livres. Porém, essa liberdade não era o suficiente para conter a violência que era inata àquela época. O que ele vai falar é que é necessário assinar um contrato social em que a população vai renunciar a uma parte dessa liberdade e dar para o soberano. O que vai acontecer é que ele vai escrever um livro chamado Leviatã e que esse rapaz aqui que está sendo representado nessa imagem abaixo seria o tal do Leviatã. O Leviatã é um monstro gigantesco composto por diversos humanos. É uma metáfora que ele utiliza para explicar o porquê que a monarquia é eficaz. Então, ele vai falar que o Leviatã é um monstro que as pessoas vão ceder uma parte da sua liberdade, vão compor esse corpo do Estado para que então o rei consiga governar. Então, o rei vai ser o responsável aí por controlar a população e também controlar que esse estado de selvageria não
permaneça mais. Bom, pessoal, encerramos por aqui a aula de hoje. Vai ser uma aula bem curtinha. Deixei para vocês no Teams algumas perguntas relativas aí à questão do Antigo Regime, e qualquer dúvida é só me procurar.